O que tá acontecendo com a tabela da Série B, meu irmão? Porque cada rodada fica mais difícil da gente cravar quem vai subir. Nessa rodada já tá tudo embolado de novo. A briga pelo título abriu para pelo menos 4 times e a briga pelo acesso tá ali entre 9 e 10 times. A gente vai conversar com a tabela atualizada da Série B agora. O líder perdeu. Vamos ver tudo que tá rolando. A gente ainda vai ter Remo e Paysandu, tem o Atlético Paranaense jogando, a Chape e o CRB. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo sobre a tabela da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha mais uma vez aqui para falar sobre Série B, o nosso carro-chefe do torcedorismo, né? Se você não conhece o canal, cara, aqui a gente fala sobre Série B, sobre Série A, sobre Série C, sobre Série D, todos os times e campeonatos são importantes aqui no canal Futebol Brasileiro na Veia. Estamos aí rumo aos 97 mil inscritos. Não deixe de se inscrever no canal. Você que já tá vendo o canal há um tempão, eu sei que você tá vendo o canal há um tempão e não tá inscrito ainda. Eu sei, eu tô vendo aqui nas estatísticas. Então, dá aí uma moral pro canal, se inscreve. Você que já tá inscrito, deixa a curtida e muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Já vou lançar a tabela aí no ar pra gente não enrolar muito tempo. Então é o seguinte, olha só. Tabela já atualizada com os jogos do final de semana, tá? Coisas muito importantes que aconteceram, tá? A mais importante de tudo, foram 5 jogos, metade da rodada 32 já foi. A coisa mais importante foi o empate do Goiás. Eu vou ter que vir aqui mostrar pra vocês o seguinte: o Goiás caiu da 2ª pra 4ª colocação e ele ainda pode ser ultrapassado pela Chapecoense, tá? Nessa rodada. Então o Goiás pode sim sair do G4 da Série B nessa rodada. Ah, Diogo, mas aí depois ainda faltariam 6 jogos. O Goiás tem totais condições de reverter essa situação? Tem, lógico que tem totais condições. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no SofaScore, a tabela do Goiás nesse momento. Eu vinha falando para vocês isso já há algum tempo, tá? Aqui no canal, projetando, falando, olha aqui, ó, a sequência do Goiás. São 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem vencer, com adversários como Atlético, o CRB na sua casa, o Volta Redonda, o Clássico com o Atlético e a Ferroviária, tá? Nesses 6 jogos mais tranquilos, venceu apenas o Paysandu. E agora, né, a tabela do Goiás é Chapecoense, Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá, Novo Horizontino e Remo. Só pedreira daqui pra frente. Então o Goiás, que não venceu os times que jogam lá embaixo, vai ter que vencer pelo menos aí 4 confrontos diretos, tá? Dá pra dizer assim, dos 6 jogos que faltam, o Goiás tem que vencer pelo menos 3 e empatar 1. Pra chegar naqueles 62 pontos que a gente costuma trabalhar aqui no canal, aqui na nossa UFMG, quando a gente vem aqui, ó, probabilidade de classificação por pontuação primeira divisão. 62 pontos já tá dando 92% de chance de subir. Então, é o que a gente vem trabalhando. Talvez precise de 63. Você tá vendo que os 62, que já foi 96%, tá caindo. Então, a possibilidade da gente precisar de 63 pontos já é real. Então, nesse caso, o Goiás precisaria ou de 4 vitórias ou de 3 vitórias e 2 empates. Então, a situação do Goiás nessa rodada, cara, ficou muito prejudicada, tá? Muito prejudicado. O Goiás começa a dar sinais de que talvez não conquiste o acesso. É a primeira vez que o Goiás dá esse sinal. Ele pode sair do G4 ao longo do final dessa rodada, beleza? Novo Horizontino fez um jogo muito tenso com o Operário. O Operário, enquanto estava 0-0 ali no início do segundo tempo, chegou a ter um pênalti que foi perdido pelo Operário, porque se o Operário sair na frente, tava um jogo muito difícil, que foi destrabado ali pelo Luca na reta final. O Luca fez 2 gols, depois o Novo Horizontino no finalzinho fez o 3-0 e voltou ao G4 da Série B. Então essa é outra coisa que mudou. O Novo Horizontino terminará a rodada no G4 da Série B, ou no lugar do Goiás ou no lugar da Chape. A Chape ainda pode voltar, mas mesmo assim, né, o Novo Horizontino no mínimo terminará na 4ª colocação. O Novo Horizontino embala a 2ª vitória seguida, está de volta ao G4, é um time que vai brigar literalmente até o final, até o último minuto da última rodada. O Novo Horizontino vai estar brigando pelo acesso. Se vai subir ou não a gente não sabe, mas vai estar brigando, porque é um time muito organizado. Os times do interior paulista, alguns, né, estão vindo muito forte, né? A gente está vendo o Mirassol no G4 da Série A, o Novo Horizontino no G4 da Série B, o São Bernardo subindo, né, entre aspas, no G4 da Série C. Então, uns times que estão vindo com uma organização, com exemplo de organização, subindo muito de nível. Vila Nova voltou a vencer, rapaziada. Aleluia! O Vila voltou a vencer depois de 9 rodadas sem vitórias.
e encaminhou sua permanência na Série B, tá? Vila Nova não vai cair, Vila Nova não vai subir e o Vila começa a pensar nas suas férias, tá? Então, adversários que vão enfrentar o Vila Nova, o Vila já tá com a cabeça mais no Natal do que na Série B, tá? A verdade é essa. Assim, pra ser bem honesto, o Vila precisa de mais 2 pontinhos ali pra realmente garantir a sua vaga na Série B. Então, mais uma vitóriazinha do Vila. Tem o clássico contra o Dragão. O Vila vai jogar a Vera, com certeza, porque é clássico. E depois vai jogar relaxadão ali, né? Contra a Ferroviária. Vai jogar relaxadão ali contra o Operário. Vai jogar relaxadão ali contra o Avaí, que também já vai estar de férias. Vai jogar relaxado contra o CRB, que pode estar brigando por acesso. E relaxado contra o Volta Redonda, que pode estar brigando por permanência. Mas o Vila já tá tranquilo e o Amazonas se complica cada vez mais na briga contra o rebaixamento. Situação de Amazonas, Volta Redonda e Paysandu cada vez mais complicada, né? Bom, Criciúma e América. Você, torcedor carvoeiro, escreve aqui embaixo se você acredita no acesso, porque o Criciúma é um dos times que voltou a vencer depois de 3 partidas. Cara, essa vitória foi muito importante pro Criciúma, porque o time vinha derrota pro Paysandu, vinha com derrota pro Amazonas, vinha com empate com o Vila Nova. Então, o Criciúma precisava vencer na frente do seu torcedor. E teve um detalhe nesse jogo, né? Que foi um jogo muito fechado. O América fechou muito, marcou as principais jogadas do Criciúma. O Criciúma destravou, né? Com gol de bola aérea, gol de escanteio, que tem salvado o Criciúma na temporada, trabalha muito bem. Já foram 20 gols de bola aérea dos 42 que marcou. Quase metade dos gols são de bola aérea. É um time especialista em bola aérea, mas tomou o empate 10 minutos depois. E quando parecia que o time ia entrar naquela espiral de, meu Deus, vamos tropeçar mais um jogo em casa, contra um time que briga na parte de baixo da tabela, o Criciúma fez o gol 2 minutos depois. 2 minutos depois, Diego Gonçalves fez o gol ali e botou o Criciúma na frente de novo. E daí em diante o Criciúma só manteve ali, manteve a frente no placar, né? E subiu para a segunda posição. Então é o seguinte, Criciúma está garantido no G4 nessa rodada. Não abriu gordura, tá? Não abriu gordura porque a Chape ainda deve pontuar nessa rodada. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo ainda. A Chape deve pontuar nessa rodada, então o Criciúma ainda tá sob ameaça na próxima rodada de sair do G4. Mas entrou na briga pelo título, tá? Então, ó, Novo Horizontino, Criciúma entraram na briga pelo título com a derrota do Curitiba e a Chape pode entrar também. E o Goiás não saiu não, tá? Apesar do desempenho do Goiás estar muito fraco e da tabela ser difícil. Mas assim, Chapecoense, Criciúma e Curitiba são os times brigando pelo título neste momento da Série B e também brigando pelo acesso. Sobre o Curitiba, agora a gente vai falar que o Coxa, né, é um time mais tranquilo quando a gente pensa em acesso, mas não tá tão tranquilo assim não, e eu vou falar o porquê agora. Perdeu pro Cuiabá, um jogo em que o Cuiabá, cara, de Eduardo Barros, mas jogou muita bola, imprimiu uma intensidade absurda, conseguiu pressionar a saída de bola do Curitiba, pelo menos ali até os 25, 30 minutos do segundo tempo, mas assim, com maestria, não deixava o Curitiba respirar. A saída de bola do Coxa estava muito prejudicado, o Maicon principalmente teve muita dificuldade de sair com a bola jogando, errou algumas vezes na saída de bola. Com 1 minuto de jogo, o Maicon já errou um passe pro Jaci no segundo tempo, né? 1 minuto do segundo tempo já errou um passe, quase rendeu o segundo gol do Cuiabá. Então, tava difícil. Cuiabá, eu falo pra vocês, né, que jogar na Arena Pantanal é muito difícil. Ah, mas a torcida do Cuiabá não enche o estádio, não tem pressão, não importa. Tinham 6 mil torcedores ontem, mas ainda assim, lá em Cuiabá faz um clima muito diferente do resto do Brasil, da maior parte das cidades brasileiras. É muito quente, é muito úmido e o Cuiabá sabe jogar com isso, sabe que os times lá não estão acostumados, sabe que fisicamente o time tem que se impor e foi o que o Cuiabá fez e o Coritiba teve dificuldades, tá? Josué jogou muito mais uma vez, criou diversas oportunidades. Cleison, cara, não vem bem no Curitiba, não adianta. O Cleison tem jogado muito mal, perdido muitas chances. Coutinho perdeu chance também. De La Torre perdeu chance no final, onde ele podia dar direto de cabeça, resolveu dominar no peito, perder tempo e dar uma puxeta ali, uma bicicleta. Enfim, o Coxa criou chances, teve chance de empatar, mas o Cuiabá venceu, chegou a perder um pênalti, tá?
com o Safira. O Safira fez o gol de bico. O Safira fez o gol de bico, né? Me comenta aqui embaixo se foi de bico ou não. Pra mim, aquele gol foi de bico. Depois ele chutou o pênalti na lua e saiu machucado. Pro Cuiabá fica aí um pouco essa tensão, né? De perder o seu melhor jogador. O Safira é o melhor jogador do Cuiabá. Saiu com umas dores no ombro. Não sei se foi lesão na clavícula ou no ombro. Mas o Cuiabá venceu e volta a sonhar. Só que assim, o Cuiabá, se a Chapecoense vencer, o Cuiabá termina a rodada 4 pontos do G4, né? Ainda é muita coisa. O Cuiabá ainda tem diversos confrontos diretos daqui até o final, mas vai ser difícil pro Cuiabá conseguir vencer, conseguir subir, porque tem que vencer diversos confrontos diretos. Pro Curitiba, ainda vai permanecer na liderança nessa rodada, não sai da liderança nessa rodada, mas na próxima rodada, todos vocês sabem que teremos o Atletiba, né? Aqui, ó, no Couto, domingão, às 18h30, a gente vai ter o Atletiba. E, meus camaradas, se o Curitiba perde o Atletiba, ele já pode sair da liderança. O Criciúma pode voltar à ponta da tabela caso o Criciúma vença e o Coxa perca, tá? E nesse cenário do Coxa perdendo para o Atlético e o Atlético vencendo nesta rodada o Avaí, tá? O Atlético, ele iria aos 54 pontos, ficaria 2 pontos do Coxa e também mais times aqui do lado de fora poderiam ficar a uma rodada do Curitiba. Então, o Atletiba se tornou crucial para o Curitiba. É pontuar, de preferência vencer, porque se perde o Atletiba, cara, começa a se complicar na briga pelo acesso, tá? O Coxa, que eu cheguei a falar aqui já que tava com o título, uma mão no título, né? Ele, com essa derrota pro Cuiabá e com a vitória de todos os seus adversários, ele acaba se complicando. Porém, pensando em acesso, né? Eu sempre comento com vocês que, cara, tava na conta do Curitiba uma possível derrota pro Cuiabá e tá na conta do Coxa uma possível derrota pro Atlético. Pode ter certeza disso. Porque o Coxa, ele já tá com 56 pontos, precisa somar mais 7 pontos, vamos dizer assim. E na reta final pega Volta Redonda, CRB, Paysandu, Atlético e Amazonas, tá? São 15 pontos em que o Coxa é favorito nos 15. Ele precisa somar 7 desses 15, metade, menos da metade. Então, o Coxa, que é um time que tá aqui na tabela com 58% de aproveitamento, se mantiver esse aproveitamento aí contra times na parte de baixo da tabela, sobe muito tranquilamente, tá? Então, ainda acho que o Coxa está com uma tabela tranquila para conquistar o acesso, mas precisa abrir o olho, não pode deixar o psicológico cair, caso perca também o clássico, beleza, rapaziada? Então o título tá aberto, tá? O título tá aberto e as 4 vagas também voltaram a se abrir, tá? Principalmente se a Chapecoense vencer. Então vamos falar logo da Chape. A Chape pega o Botafogo e é o pêndulo da rodada, ou seja, a Chape vai definir quantos times brigam pelo título. Se ela vencer, ela entra na briga com Criciúma e Curitiba e Novo Horizontino principalmente. E ela abre também o G4 inteiro. O Goiás ficaria a 4 pontos do Curitiba. Acho difícil que o Goiás termine na frente do Curitiba essa temporada, tá? Mas é bem possível. 4 pontos em 6 jogos, fica aberta a vaga do Coxa, mas abriria principalmente numa possível derrota no clássico, né? Aí abriria de vez, abririam as 4 vagas de vez. A Chape é extremamente favorita diante do Botafogo, mas é aquilo que a gente fala sobre o Botafogo, né? Joga a moedinha pro alto se cair cara, joga muito, se cair coroa, não joga nada, né? Às vezes goleia o Atlético Paranaense fora de casa, vence Goiás e depois perde 3-0 em casa para Ferroviária, por exemplo, né? Então a Chape tem que abrir o olho, o Botafogo é um time perigoso, mas a Chape é amplamente favorita nessa partida. Outro time que briga por acesso é amplamente favorito, CRB contra a Ferroviária, tá? CRB jogando em casa é o melhor mandante de todos, junto com o Cuiabá, né? Acabou de ser ultrapassado pelo Cuiabá ali na tabela, mas em aproveitamento o CRB ainda é o melhor mandante, vem de 4 vitórias seguidas dentro da sua casa e é bastante favorito diante de uma Ferroviária que fora de casa não é lá a maior ameaça, né? Mas a Ferroviária tá ali, é muito ameaçada de rebaixamento, então precisa pontuar. A Ferroviária vai vir para empatar com o CRB, essa vai ser a dificuldade do Galinho, mas que o Galinho vencendo, ele continua sonhando, né? Continua sonhando com acesso, mas não fica tão próximo assim do G4, tá? Atlético Goianiense, acredito que esteja já bastante longe dessa briga por acesso. Volta Redonda vencendo esse jogo, volta a sobreviver na zona do rebaixamento, iria ali aos seus 34 pontos. E se a Ferroviária for derrotada, ele ficaria precisando de apenas uma rodada para sair dali da zona do rebaixamento, tá? Então, jogo muito importante para o Volta Redonda nesse dia de hoje. Paysandu e Remo, a gente vai falar muito sobre isso em live. Se você não está inscrito, se inscreve. A gente está falando muito sobre os jogos de Paysandu, Remo, Chape e Atlético Paranaense em live. Acredito que seja
um dos clássicos em que tem o maior desnível entre os rivais, tá? O Remo chega como muito favorito. O Paysandu ainda tá com desfalques, né? O Garcês não joga. Tá com diversos desfalques o Paysandu. O Remo chega completão, na melhor fase da temporada, e o Remo precisa vencer desesperadamente para chegar aos 51 pontos e permanecer a uma rodada de distância do G4, porque isso já aconteceu, né? O G4 nesse momento já está a 2 rodadas do Remo, porque o Goiás está ali com 52 pontos. Ainda mais se a Chapecoense vencer e colar nos 53, aí o Remo ficaria 5 pontos atrás. Então, somar os 3 pontos contra o Paysandu, continuar a 2 pontos do G4 é imprescindível. Chegar com essa pressão no clássico não é fácil, mas é um clássico em que não dá para negociar pontos. O Remo tem que vencer no Mangueirão. Me diga aí, você torcedor remista, quantos ingressos já foram vendidos aí para a torcida do Remo lá no Mangueirão? Atualiza a gente aí, por favor, nos comentários, porque o Remo vem para mais uma final. E dessa vez diante do seu maior rival, porque o Paysandu aqui nessa situação já está praticamente rebaixado, né? Não tem muito mais o que fazer. O Paysandu teria que vencer 5 jogos dos 7 que faltam para ele daqui até o final. Uma campanha de líder absurda, coisa que o Paysandu não fez em nenhum momento da Série B, né? Então é mais um franco atirador mesmo. Acho que a beleza desse repá pro Paysandu seria prejudicar a vida do seu maior rival, né? Então acho que o Paysandu joga para prejudicar o Remo. Então o Remo tem que ter isso em mente, que o Paysandu teoricamente chega mais leve, com menos pressão do que ele. Então é um clássico muito perigoso, muito perigoso. A gente vai falar só mais sobre esse jogo ao longo desses dias. Chape e Botafogo eu já comentei com vocês, e Atlético e Avaí. Mesma coisa que eu falei pro Remo, cara. O Atlético não pode perder ponto. O Atlético tá naquele momento da temporada que ele já deixou muito ponto para trás e agora é muito sensível. Qualquer coisa que saia do script do Furacão dá ruim. Então, se o Atlético perde esse jogo ou não vence, ele ficaria a 2 rodadas de distância do G4 e isso seria muito prejudicial. Acredito num Furacão bastante favorito. Pega um Avaí que tá com 1 mês de salário na CLT atrasado, 4 meses de salário nos direitos de imagem atrasados. Então os atletas do Avaí estão cada vez mais insatisfeitos. Não acho que os atletas do Avaí façam corpo mole, nunca fizeram, sempre elogiei eles aqui, mas o Avaí está em busca dos 45 pontos, né? Os jogadores sabem disso. Depois que salvarem o Avaí ali do rebaixamento, provavelmente o Avaí deve entrar de férias, entre aspas, né? Então o Atlético ainda pega um Avaí precisando de pontos, mas o Atlético bastante favorito, vem de 2 derrotas, e assim como o Criciúma fez, precisa dar resposta para sua torcida nessa rodada. Então vamos continuar conversando sobre esses jogos. Mais tarde vai ter live pra gente conversar sobre tudo isso ao vivo ali, 8h30 hoje da noite, live, cola com a gente, ativa o sininho, você que tá inscrito no canal, ativa o sininho de todas as notificações para você ser notificado da live. Às vezes vocês não estão sendo notificados, então bota o sininho aí, te espero lá, deixa a curtida nesse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!